Boa noite a todos vocês, boa noite a vocês crentes em Cristo Jesus, boa noite a vocês que nos visitam. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Nossa oração como igreja, nossa oração como corpo de Cristo é para que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos para adorar aquele que é o verdadeiro e único Deus, o Deus Todo-Poderoso que se revela a nós por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia lá. Eu vou dar uma breve introdução. Depois nós vamos ler juntos uma boa parte deste capítulo que fala sobre a Páscoa. Fala sobre a ressurreição, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Obrigado, coral, pelo ministério de vocês. Músicos também, obrigado pelo ministério de vocês. Hoje à noite, pregando para nós, através do canto, através da música, através de letras, poesias, que falam sobre Cristo, a sua supremacia, o seu grande amor por nós, o que Ele fez por nós na cruz, o sangue precioso que Ele derramou a nosso favor. Vamos à palavra de Deus. O título da mensagem de hoje é Testemunhos Convincentes. Testemunhos convincentes da ressurreição de Cristo Jesus. Testemunhos convincentes da ressurreição do Senhor Jesus. Na Páscoa que chega, domingo que vem, nós vamos ter uma cantata de Páscoa com o conjunto Obra-Prima. Vai ser muito legal, como está sendo hoje. Mas nós já estamos celebrando a Páscoa hoje também. Na Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma das doutrinas mais importantes no corpo de doutrinas do cristianismo. Sem a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo ele cai, ele colapsa, ele entra em colapso. Sem essa doutrina da ressurreição de Jesus Cristo, eu diria que não há cristianismo, não há evangelho de Cristo, não há salvação, não há esperança. Então nós temos que ter certeza ou não de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos ou não ressuscitou. O cristão, ele tem que ter essa certeza, ou então abandonar o cristianismo por todo. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte, na ressurreição Jesus venceu a morte. A vitória de Cristo sobre a morte é que separa Jesus Cristo de Abraão, Buda, Maomé, Allan Kardec e todos os santos venerados do hinduísmo. O que separa Jesus Cristo e o cristianismo do judaísmo de Abraão, do budismo de Buda, do islamismo de Maomé, do espiritismo de Allan Kardec e do hinduísmo de tantos santos e venerados do hinduísmo, é a ressurreição. Todos os outros líderes religiosos, eles têm uma vida até que bonita, admirável, ensinam coisas interessantes, mas daqui a pouco eles morrem e acabam. Jesus não, Jesus morre e ele, antes de morrer, ele fala: eu vou ressuscitar, e ele ressuscita, ele prova, ele vence a morte. Eu diria que através dos séculos, cristãos têm sido perseguidos, aprisionados, torturados e executados por causa da doutrina da ressurreição. O mundo não se incomoda se você só seguir a Jesus Cristo e dizer que Jesus Cristo foi um grande líder, mas se você dizer que Ele é Deus e que Ele venceu a morte, o mundo se irrita com você. O mundo não gosta que você fala que Ele é melhor, Ele é maior do que Abraão, Buda, Maomé, Allan Kardec e outros. O mundo não gosta disso. O mundo não gosta que o que Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E através dos séculos os cristãos têm sido perseguidos, aprisionados, torturados e executados por causa da verdade da ressurreição. Mas a igreja de Cristo, através dos séculos, nunca abriu mão desta verdade. As pessoas morrem, mas não negam a verdade da ressurreição. Por isso, o diabo, ele tem ódio da verdade da ressurreição. O diabo não liga para a sua igreja se ela pregar cura, milagres, falar em línguas, fizer isso e aquilo.
Mas o diabo fica louco da vida se você pregar que Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele ressuscitou dos mortos, Ele venceu a morte. E acho que é por isso que todos os anos, durante a época da Páscoa, o diabo dá um jeito de arranjar pessoas do reino dele, que tem grana, que tem dinheiro, para usar tecnologia, para usar vários meios culturais, para atacar a pessoa de Cristo, colocar dúvida na cabeça das pessoas quanto à veracidade da ressurreição de Jesus Cristo. Eu lembro, por exemplo, em 1988, Martin Scorsese, esse diretor de cinema, ele fez o filme A Última Tentação de Cristo. O filme apresentava o quê? Apresentava um Messias indeciso, um Messias mal resolvido. Em 2003, o autor Dan Brown, O Código da Vinci, romance que questionava o quê? A divindade de Jesus Cristo. Em 2012, um arqueólogo, bem na época da Páscoa, essas coisas sempre acontecem na época da Páscoa. Bem na época da Páscoa, uma semana antes, um arqueólogo declara ter achado um ossuário com os restos mortais de Jesus Cristo. Mas depois de muitas reportagens, especulações e ganhar-se muito dinheiro de patrocinadores, fazendo filmes e reportagens especiais sobre isso, tudo foi declarado como falso. Foi uma forja arqueológica. Isso tem acontecido várias vezes, especialmente na área daqueles que querem provar a evolução. Tem coisas que eu tive que memorizar para a prova no colegial, na faculdade, sobre que comprovam a teoria da evolução, e que mais tarde, para a minha alegria, foi declarado e decretado que aquilo era uma forja arqueológica, uma forja científica, uma coisa forjada, uma coisa mentirosa. E nessa semana, para nossa surpresa, alguns jornais sensacionalistas noticiaram sobre o achado de um papiro que revelaria que Jesus Cristo teria tido uma esposa, uma mulher. E eu fui pesquisar isso, não na revista Isto é Interessante, não nessas revistecas pseudocientíficas, mas eu fui pegar alguém mais sério. Na Folha de São Paulo tem um pesquisador, ele escreveu sobre isso. E ele foi bem claro e objetivo. Eu resumo para você aqui a reportagem dele, que estava numa página da Folha de São Paulo dessa semana. Ele fala assim: esse papiro achado é do tamanho de um cartão de crédito. É um pedacinho de papiro, tamanho do cartão de crédito. O teste de carbono 14 comprova que ele seja ou do século VI até o século IX depois de Cristo. O texto está na língua copta, uma língua egípcia. Lembra que Jesus falava aramaico, e ele, como rabino, entendia, lia e entendia também o hebraico. Mas esse pedacinho de papiro, escrito em língua egípcia, datado do século VI ou IX depois de Cristo, tinha uma caligrafia bizarra e com erros de gramática muito esquisitos no texto. E esse pesquisador falou que as palavras cruciais naquele pequeno texto, que jogam sombra sobre a pessoa de Jesus Cristo, que é minha mulher, parece que Jesus está falando de minha mulher, essas palavras parecem ter sido escritas em negrito, e em tese já estão falando que provavelmente um forjador teria pegado um papiro antigo e usado uma tinta produzida segundo os métodos antigos para chegar ao texto do fragmento, e para colocar isso em cima, parece que ele apagou e escreveu minha esposa de uma forma em negrito ali, e dá a impressão que é uma coisa apagada e escrita em cima. Ainda que o texto seja autêntico, diz o pesquisador, ainda que o texto seja autêntico, é muito difícil dizer do que exatamente Jesus estaria falando naquele texto. Ou seja, qual seria a teologia por trás da ideia de casamento dele por parte do autor do texto. Sem ter o contexto mais amplo, não ter o resto desse papiro, não dá para falar exatamente o que está dizendo ali. Conclusão da reportagem, ele falou o seguinte, é o Reinaldo José Lopes, ele falou assim: esse tipo de texto não nos diz rigorosamente nada sobre o estado civil do personagem histórico Jesus de Nazaré. Tudo indica que se trata de uma obra tardia, escrita muitos séculos depois de Cristo, produzida por alguma pessoa cujo interesse era retratar Jesus com base nas suas especulações teológicas e místicas, e não contar algo de histórico sobre a sua vida terrena aqui na terra. Você deve ter, e se não tem, vai ter mais cedo ou mais tarde, um parente, um amigo, tomara que não seja um filho, tomara que não seja um marido, uma esposa,
que vai falar para você: eu não acredito nesse negócio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O que você vai dizer para essa pessoa? Como que você vai ajudar essa pessoa? A Bíblia fala para nós estarmos preparados para responder qual a razão da nossa fé para aqueles que pedem e questionam a gente. A gente precisa pensar, a gente precisa ler. A gente não pode ficar só cantando. A gente precisa ler Bíblia. A gente precisa ler livros que nos ajudam a entender melhor a Bíblia. A gente precisa anotar sermões. A gente precisa se preparar para dar a razão da nossa fé. O que você diria se alguém questionasse, duvidasse da ressurreição de Cristo? E você que crê na ressurreição de Jesus Cristo, por que você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Quais são as evidências que você tem disso? Como é que a sua fé é baseada no achismo, é baseada no sentimentalismo? Você crê de graça? Por que você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele venceu a morte? E que há esperança e poder no nome dEle para nos salvar também e nos dar vitória sobre a morte, o nosso último inimigo. Vamos imaginar hoje, ou melhor, vamos ler o texto bíblico, depois nós vamos imaginar. Então estamos com a Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 11. Vamos falar, lendo esse texto, pensando no seguinte: testemunhos convincentes da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, como um bom advogado, inspirado pelo Espírito Santo, nesse texto ele fortalece a sua fé. Ele te prepara para te ajudar a contra-argumentar ou ajudar alguém que não crê a vir a crer na ressurreição de Cristo. O texto é um texto apologético, é um texto escrito para defender a fé cristã. Põe agora a sua mente para funcionar. Isso vai ser bom para os seus sentimentos. Quando a mente está bem orientada, as emoções se acalmam. Quando a mente está desorientada ou é ignorante, as emoções sofrem, elas ficam bagunçadas. Tem gente com a emoção bagunçada aqui em relação à doença, velhice e morte. Escuta o que Deus está falando através desse texto e sossega as suas emoções na esperança que há na pessoa de Cristo Jesus. Vamos ler o texto. Irmãos, 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti, apóstolo Paulo falando, foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como que um nascido fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, diz Paulo, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Amém. Imagina que hoje a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo está diante de um tribunal, ela vai ser julgada. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele é o advogado de defesa. Há uma acusação de que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Há na cabeça, no coração de algumas pessoas: não sei se isso é verdade, não, acho que isso é uma forja. Então Paulo agora, ele vai apresentar para você a sua defesa, e ele vai chamar vários testemunhos de várias pessoas, de várias formas, para convencer você de que Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos.
Primeiro testemunho que Paulo chama para testificar é o testemunho da igreja primitiva. O testemunho da igreja primitiva, versículo 1 e 2. Ele fala: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. O que aconteceu? Essa igreja em Corinto, a respeito da qual Paulo está falando, essa é uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Ele chegou nessa cidade e ele começou a pregar o evangelho. Jesus Cristo havia transformado a sua vida e ele agora passou a pregar acerca de Jesus Cristo como sendo o Messias. Paulo chegou em Corinto e ele foi anunciando: Jesus Cristo é o Messias, ele veio ao mundo, ele viveu uma vida perfeita, ele anunciou a graça de Deus, ele morreu por nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e só ele tem poder para salvar e transformar pecadores. E essa igreja, através do ministério do Espírito Santo, esses irmãos creram, eles creram. E essa igreja era composta de pessoas que ouviram a mensagem simples do evangelho, que Jesus morreu por nossos pecados, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. Esse pessoal ouviu isso, esse pessoal recebeu, esse pessoal creu e estava permanecendo firme, de acordo com as palavras de Paulo. Em outras palavras, esta própria igreja de Corinto, que viveu nos dias de Jesus Cristo, ela não tinha nenhuma dúvida quanto à divindade de Cristo, sua morte vicária na cruz e sua ressurreição. Eles não tinham dúvida nenhuma quanto a isso. Paulo só está relembrando eles uma coisa que eles já ouviram, creram e continuavam crendo. Esses homens não tinham dúvida nenhuma, essa igreja não tinha dúvida nenhuma, porque essa igreja mesmo tinha sido transformada por Cristo ressurreto. Essa igreja, conforme diz o capítulo 6, versículo 9 em diante, essa igreja era composta de uma série de ex-bandido, ex-ladrão, ex-contraventor, ex-idólatra, ex-adúltero, ex-avarento, ex-alcoólatra, ex-homossexual. Dentro da igreja de Corinto tinha um monte de pessoas que a sociedade fala: esse não tem jeito, mas que em Cristo eles encontraram perdão para os seus pecados, encontraram restauração, novo nascimento. E essa igreja, Paulo fala: vocês são a prova de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Primeira prova, primeira boa testemunha a favor da ressurreição de Jesus Cristo é uma igreja dos dias de Jesus Cristo. A firmeza e perseverança dessa igreja é prova, é testemunho da ressurreição do nosso Senhor. Você imagina daqui 25 anos, era mais ou menos essa data, entre a carta de Paulo aqui e a morte de Cristo. Jesus morreu 25 anos, agora a igreja foi, devagar ela foi formada, agora Paulo está escrevendo, 25 anos depois da morte de Cristo, ele está escrevendo isso. Imagina nós aqui, daqui 25 anos, alguém falar assim: eu ouvi falar uma história lá na igreja, que na igreja de vocês aconteceram alguns milagres, que Deus visitou vocês e abençoou vocês, dando para vocês um cinema, assim, uma coisa milagrosa, vocês não tinham condições, era um grupo pequeno, mas Deus abriu as portas. Ou alguém falar: eu ouvi falar que uma tal de Thaís, casada com um tal de Bá, ficou em estado de coma, ia morrer, mas a igreja se reuniu, orou, e milagrosamente ela foi salva. Eu ouvi falar que uma tal de Dona Maria Borim também passou por uma cirurgia que todo mundo falava que era impossível, mas a igreja orou, clamou, e o Senhor deu uma libertação para ela. Eu ouvi falar tanta coisa, mas eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em nada disso. Então nós diríamos: olha, há 25 anos atrás, isso aconteceu de verdade, eu estava lá, e muitos irmãos, muitos já morreram, mas muitos que estão aqui nessa igreja, 25 anos depois, são prova, são testemunhas oculares de que essas coisas realmente aconteceram. É mais ou menos esse o argumento de Paulo aqui. Mas depois ele fala sobre o testemunho das Escrituras. Ele fala sobre o testemunho da igreja em Corinto, agora ele fala o testemunho das Escrituras quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Ele pede para a igreja de Corinto se assentar e fala para as Escrituras virem e testificarem se Jesus ressuscitou dentre os mortos ou não. Versículo 3 e 4, olha na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Paulo fala: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Além do testemunho vivo da igreja, temos o testemunho das Escrituras. Tudo o que aconteceu a Jesus Cristo foi de acordo com aquilo que as Escrituras do Velho Testamento, durante 4.000 anos, profetizou que aconteceria. É isso que o Paulo está falando. Tudo foi profetizado: a sua vinda ao mundo, a sua encarnação, o seu ministério, a sua morte na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Tudo foi profetizado através do Antigo Testamento, de várias maneiras. Às vezes de uma forma mais velada, às vezes de uma forma mais declarada. Deixa eu mostrar para você rapidamente o que o Velho Testamento fala sobre o ministério, a vinda de Jesus Cristo a este mundo. A primeira profecia feita acerca da vinda de Jesus Cristo a este mundo e o que ele faria aqui, essa profecia foi feita pelo próprio Deus logo após o pecado de Adão e Eva. Gênesis 3,15. Diante do pecado de Adão e Eva, Deus ele amaldiçoa a serpente, dizendo para a serpente o seguinte: sobre o seu ventre, serpente, você vai se rastejar, e pó comerá todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E daí Deus fala o quê? Deus fala: você, serpente, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ele fala o descendente, não é os descendentes, o descendente. Deus está falando sobre Jesus Cristo, que viria bem mais tarde. Você, serpente, você vai atacar Jesus, você vai ferir o calcanhar dele. Mas ele, morrendo na cruz e ressuscitando, ele vai esmagar a sua cabeça, e ele vai acabar com o teu poder, com a tua obra. Depois, naquela mesma ocasião, Deus faz o quê? Adão e Eva, por causa do pecado, estão envergonhados, estão atemorizados, estão assustados. Deus vai e faz o primeiro sacrifício. Deus mata um animal e pega a pele daquele animal e cobre a vergonha de Adão e de Eva. E Deus então faz o primeiro sacrifício, e a gente especula que ali Deus começou já a explicar para Adão e Eva e dizer para eles: explica para os seus filhos. Pecado é uma desgraça. Toda vez que alguém peca, gera a morte. Toda vez que alguém peca, alguém tem que morrer. Imagina o susto de Adão e Eva, que nunca tinham visto a morte antes, nunca tinham visto sangue na vida deles antes. Agora, eles, por causa do seu pecado, assustados, eles veem Deus sacrificando um animalzinho inocente na frente deles. E Deus provavelmente falou: olha, agora toda vez que vocês pecarem, vocês vão ter que fazer o mesmo. Vocês vão ter que pegar um animal mais bonito, o melhor que vocês têm, e vocês vão ter que confessar os pecados. E para saber que pecado é uma desgraça, pecado mata, e para eu não matar vocês por causa do seu pecado, vocês façam esse sacrifício. Foi aí que nós vimos a história de Caim e Abel. Abel tentou fez o certo, Caim tentou fazer de outro jeito, não gostou do jeito de Deus, tentou fazer um culto mais light, tentou fazer um culto mais moderno, um culto mais atrativo para a pessoa, porque afinal de contas, a pessoa vem para ouvir o evangelho, chega numa igreja, vê negócio de sacrifício de animal, sangue, a pessoa vai embora. Vamos falar de amor, vamos falar de paz, vamos falar de alegria, vamos falar de vitória, vamos falar de outras coisas, não vamos falar de sangue, não vamos falar de pecado, não vamos falar de sacrifício. Em Gênesis 22, continuando a revelação de Deus sobre a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição. Em Gênesis 22, Abraão leva Isaac, seu único filho, para sacrificar a Deus a pedido de Deus, mas na verdade era um teste da sua fé. Mas quando Abraão, pela fé, ele crendo que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho, se Deus pediu para eu matar meu filho, Ele é poderoso para ressuscitar meu filho. Abraão levanta o cutelo e ele vai imolar o seu filho. Deus grita e fala: não faça isso ao teu filho. E Deus naquela ocasião fala: Abraão, agora eu sei que você me ama. Você não vai na igreja por causa de namorado, por causa de esposa, de marido, por causa de filho, por causa de amigo. Você vai na igreja por causa de Cristo. Eu sei agora que você me ama. E Deus naquela ocasião providenciou para Abraão um cordeirinho que estava enroscado nos arbustos. E Abraão e Isaac então agora eles cultuam a Deus e sacrificam a Deus o cordeiro que Deus providenciou no lugar de Isaac. E assim Deus estava
já indicando que ele um dia providenciaria seu próprio filho, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E através de Moisés, mais tarde, no Velho Testamento, Deus, ele estabelece, ele ordena o sistema de sacrifício de animais no templo, pelos pecados. E esse sistema de sacrifício de animais no templo pelos pecados era outro jeito de Deus mostrar para o povo de Israel, mostrar para o mundo que o pecado gera a morte. Mas esses animais não tinham poder em si mesmos para purificar o pecado de ninguém. O que um cabrito, o que uma ovelha, o que um boizinho novo pode, uma pombinha vai fazer em relação aos pecados? Mas esses sacrifícios não podiam. O livro de Hebreus fala isso, não tinham poder de perdoar o pecado de ninguém, mas eles indicavam a fé do adorador, seu arrependimento e sua confiança de que um dia Deus vai enviar o Messias, ele vai enviar o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo. Todos aqueles sacrifícios dentro do templo, através dos tantos mil anos de Velho Testamento, indicavam, apontavam para o único, perfeito e suficiente sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Daí vem o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías daí deixa a coisa bem clara, bem clara. Agora a profecia da morte e ressurreição de Jesus Cristo não é de forma velada, de forma obscura, agora é de forma bem clara. Isaías capítulo 53, uma profecia 700 anos antes de Cristo. E o legal é que esse livro de Isaías, que era atacado pelos críticos como um livro forjado, escrito depois de Cristo, esse livro foi em 1947, acharam cópias desse livro originais que estão no museu lá de Israel e também na Inglaterra. As cópias originais, cópias de cópias originais datadas de antes de Cristo, e mostram que a veracidade de que realmente Isaías viveu antes de Jesus. Então essa profecia de Isaías no capítulo 53 é uma profecia maravilhosa, que comprova que os profetas do Antigo Testamento realmente falavam da parte de Deus. E o que Isaías fala? Isaías fala, olha, mais cedo ou mais tarde vai surgir um servo sofredor. Ele chama Jesus Cristo de servo sofredor. Ele não vai ter nem aparência nem formosura, não vai ter nada nele que apele para nós, que a gente vai querer ficar olhando para ele porque ele é bonito. Não, ele vai ser um homem normal de aparência. Ele é da raiz de Jessé, da linhagem de Davi. Ele será respeitado e desprezado entre os homens. Ele levará sobre si nossas enfermidades, nossos pecados. Ele será transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estará sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Isaías fala do pecado original e do sofrimento de Cristo no versículo 6, quando ele fala assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Teologia do pecado original. Talvez você entrou aqui hoje achando que você é bonzinho, que diante de Deus você é melhor que os outros, que Deus vai dar um jeito, Ele vai te salvar, você é muito legal. Imagina que você vai para o inferno. Olha o que o texto fala. Todos nós, de uma forma ou de outra, uns partindo para o adultério, outros para a roubalheira, outros para a fofoca, outros para a mentira, outros para a vaidade. Não adianta, não importa o pecado, ser pequeno ou grande aos nossos olhos, pecado é pecado. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos de Jesus Cristo, o bom pastor. Cada um de nós se voltou para o quê? Seu próprio caminho, sua própria glória, seus próprios interesses, sua própria vontade. Esse é o pior pecado que o ser humano pode cometer. E o Senhor profetizou Isaías 700 anos antes: o Senhor fará cair sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Cordeiro de Deus, a iniquidade de todos nós. Gente, na cruz, a pior coisa que Jesus enfrentou não foram os cravos, não foi a coroa, não foi a lança penetrando o lado direito dele. Isso daí outros homens sofreram também. É duro, é difícil, é a morte de tortura. Dizem que a morte de cruz equivale a 1000 mortes, que você vai morrendo e ansiando pela morte, vendo a morte, ela não vem. Você quer a morte, ela não vem. Você fica agonizando ali na cruz. É uma tortura. Mas a maior tortura de Jesus foi que ali na cruz, Ele
assumiu as nossas iniquidades, a nossa pobreza, ignorância, frieza, falta de fé, incredulidade. Ali Jesus absorveu aquilo como se fosse Ele, e Ele encarou Deus como se fosse Ele que tivesse feito sentido e agido e falado daquelas coisas. Foi o momento mais difícil para Cristo, foi na cruz ficar ali, passando-se por pecador fraco, egoísta, mentiroso, vaidoso, etc, etc. Daí Isaías profetizou que ele, Jesus, seria ferido, afligido e sacrificado, mas como uma ovelha que é levada para o matadouro, ele não iria contender, ele iria se entregar por amor de nós. Daí Isaías vai à frente e fala que ele seria morto entre malfeitores, entre bandidos, mas que ele seria sepultado no túmulo de uma pessoa rica, o tal de José de Arimateia. Isso aconteceu. E Isaías, então, no versículo 11, ele fala da ressurreição de Jesus Cristo. Aonde que fala da ressurreição no Velho Testamento? Está aqui, Isaías 53, 11. O texto fala: depois do sofrimento da sua alma, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo, Jesus, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isaías 53, 11, profecia de Isaías acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá o fruto do seu trabalho, ele verá sua prole, sua descendência, ele verá a família que ele conquistou para Deus. Então Jesus vai morrer, vai sofrer, servo sofredor, vai levar sobre si todas as nossas iniquidades, mas a profecia fala, ele vai ressuscitar, para poder então ver como valeu a pena morrer na cruz por nós pecadores, para nos transformar, para nos justificar, para nos santificar, para nos glorificar, para nos livrar da pena do pecado, para nos livrar da imundícia do pecado, e para nos livrar da presença do pecado. Então o texto é bem claro, o texto fala, Jesus vai morrer, sofrer, mas ele vai ressuscitar, para poder então se alegrar com o resultado da sua morte e sacrifício na cruz. Em resumo, então, o Velho Testamento testifica a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Daí Paulo fala, ok, o Velho Testamento pode se assentar. Eu chamo agora o testemunho de testemunhas oculares. Lembre-se, está sendo julgado a veracidade ou não da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então agora Paulo chama a tribuna para testificar testemunhas oculares. Olha versículos 5 a 8, igreja. Versículos 5 a 8. Eu ia falar para você se você está ligado, mas eu não vou falar porque está todo mundo de Bíblia aberta. Você vai rasgar as Bíblias, vai cair Bíblia no chão. Então, eu sei que você está ligado. Vamos lá, versículos 5 a 8. Paulo, falando da ressurreição de Jesus Cristo, fala, olha, eu sei que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque ele apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois desses apareceu também a mim, como que um nascido fora do tempo. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você um dia, tomara que isso não aconteça, mas se você um dia for acusado falsamente de um crime terrível, e você for processado, e você for levado diante de um tribunal de justiça humana, se isso acontecer para você, tomara que não aconteça, mas se acontecer, irmão, irmã, naquele dia, torça para que você tenha a seu favor 2 ou 3 testemunhas oculares. Torça para que você tenha o testemunho de 2 ou 3 pessoas normais, pessoas emocionalmente equilibradas mentalmente, e que de boa reputação, inteligentes, competentes, respeitadas, pessoas íntegras. Torça, se você for julgado falsamente, torça que Deus te dê 2 ou 3 testemunhas. Isso vai ajudar muito a desfazer essa acusação falsa contra você.
Normalmente um júri, os juízes, quando eles sabem que tem pessoas respeitadas, testificando a seu favor, 1, 2, 3, os juízes acabam te dando por inocente. Será que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Acho que não. Ok, Paulo fala, se alguém quer julgar a ressurreição de Cristo Jesus, se é fato ou fraude, Paulo fala, deixa eu apresentar para vocês, não 2 ou 3 testemunhas, deixa eu apresentar para vocês mais de 500 testemunhas. E ele começa falando, 1 Pedro, eu sei que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque ele apareceu para Cefas. Algumas bíblias antigas de vocês falam Cefas, é Pedro. Pedro é uma ótima testemunha, é uma testemunha forte, porque Pedro, no princípio da paixão de Cristo, Pedro não acreditava na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele queria tirar Jesus fora dessa, ele não acreditava que Deus iria ressuscitar Jesus. Ele chegou a falar, Jesus, vamos fugir, vamos proteger sua vida. E foi aí que Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Pedro, ele é uma testemunha forte, porque ele não acreditava na ressurreição de Cristo, tanto é que ele negou Jesus Cristo 3 vezes, até com juramento. Negou, eu não acredito nisso, eu não tenho mais nada com ele. Para mim ele está sendo preso, vai ser crucificado, eu não quero mais nada com ele, não acredito na mensagem dele. Mas ele foi o primeiro a ser visitado pelo próprio Cristo ressurreto, e ele foi convertido da sua incredulidade, se tornou um grande líder da igreja, morreu por causa por causa do nome de Cristo, por crer e pregar a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é uma testemunha forte, alguém que não acreditava, mas que agora está testificando que viu com seus olhos. Outro, ele fala dos 12, ele fala, Jesus apareceu para Pedro, apareceu para Cefas, ele apareceu para os 12. O termo aqui usado, os 12, irmãos, é para designar o colegiado de apóstolos. Realmente eram 11, Judas atraiu, mas Paulo usa 12 porque era um jeito de se referir aos apóstolos. Depois ele fala, além de Pedro, além dos 12, Jesus apareceu também para 500 irmãos de uma só vez. Um grupo, talvez como esse daqui, 500 pessoas. Jesus apareceu de uma só vez, e a maioria ainda está viva, Paulo fala, quando escrevia essa carta aqui. A maioria deles ainda estão vivos. Depois ele apareceu para Tiago. Ele fala de Tiago aqui. Ele falou de Pedro, dos 12, dos 500 irmãos. Agora ele fala de Tiago. Provavelmente esse Tiago aqui não era o Tiago que fazia parte dos discípulos, dos apóstolos, mas era o irmão de Jesus Cristo, porque Paulo o destaca como sendo um além dos 12. Se ele fazia parte dos 12, ele não precisava ser mencionado aqui. Logo, esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que, de acordo com João 7,5, não cria em Jesus Cristo. João 7,5 fala que os irmãos, a família de Jesus, os irmãos de Jesus, não acreditavam que ele era o Messias, que ele era divino. Então esse Tiago aqui era uma pessoa como Pedro, que não acreditava na divindade de Jesus Cristo, não acreditava na ressurreição de Jesus Cristo, até que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo ressurreto, e então foi convertido. E esse homem, quando se converteu, esse irmão de Jesus, quando se converteu, ele se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém, e ele escreveu a carta de Tiago, que a gente gosta tanto, que é o Evangelho na prática. Então Paulo fala aqui que Jesus Cristo se revelou a seu irmão na carne, e esse se converteu e se transformou numa testemunha ocular de que Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos. E daí ele fala a todos os apóstolos. Jesus apareceu a todos os apóstolos, ele apareceu a todos os líderes da igreja primitiva. Em Atos capítulo 1, fala de Jesus Cristo num período de 40 dias, aparecendo várias vezes aos líderes da igreja, instruindo eles acerca do reino. E depois, por último, Paulo fala que ele também apareceu a mim. Eu também, não só como sou advogado, mas sou testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 8 e 9, dá uma olhada na sua Bíblia, versículo 8 e 9. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo também é uma ótima testemunha para acabar com a incredulidade de qualquer um quanto à ressurreição de Jesus Cristo.
Por quê? Porque Paulo, ele foi a vida toda, durante o ministério de Jesus Cristo, ele foi desenvolvendo uma aversão, uma raiva de Cristo e dos seus seguidores. E Paulo declaradamente se transformou no inimigo famoso e ferrenho de Jesus Cristo e dos seus seguidores. Paulo também tem a seu favor como testemunha. Ele era um cidadão romano, com cidadania também judaica. Ele era um judeu comprometido, inteligente e respeitado. Ele tinha uma vida acadêmica muito boa, privilegiada. Ele não cria em Jesus Cristo, na sua divindade e ressurreição, e ele perseguia, e encarcerava e matava cristãos. Mas um dia o Jesus ressurreto marcou encontro com Paulo e o interceptou na estrada para Damasco. E esse homem, nesse encontro com Jesus ressurreto, ele se converteu e se transformou num adorador, num pregador do evangelho, numa testemunha de que Jesus realmente não é não é mais um líder religioso igual a Abraão, igual a Buda, igual a Maomé. Ele é diferente, ele venceu a morte. Paulo teve esse contato com o próprio Cristo. Quando você pensa em Paulo, você não está falando de qualquer um. Nós estamos falando daquele homem que, em homenagem a ele, recebe o nome da maior cidade do nosso Brasil. A segunda maior cidade é Rio de Janeiro, a maior cidade é São Paulo. Quem que é esse São Paulo? É esse rabino que odiava Cristo e foi convertido pela graça e poder do Evangelho, por encontro com Cristo. E ele se transformou num grande pregador e testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. E para encerrar, Paulo fala sobre o testemunho da mensagem comum pregada por todas as igrejas. O testemunho da mensagem comum pregada por todas as igrejas. Do versículo 11, fala: portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Paulo fala: quer seja eu que fale da ressurreição de Jesus Cristo, quer sejam os apóstolos ou outros líderes cristãos, o evangelho que eu prego, que eles pregam, é o mesmo. E qual que é o evangelho? Ele está falando do evangelho, que ele falou no versículo 3 e 4. O evangelho é que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado de acordo com as escrituras e ressuscitou de acordo com as escrituras. O evangelho, falou, quer seja eu que pregue, seja outro, o evangelho é o mesmo. Você pode mudar de igreja, você vai ouvir o mesmo evangelho, Paulo está dizendo. E isso é uma prova da ressurreição de Jesus Cristo. Não seria prova da ressurreição de Jesus Cristo se você fosse na igreja de Paulo e ouvisse que Cristo ressuscitou, mas você fosse na igreja de João e ouvisse: ah não, Jesus não ressuscitou não, aquilo é a igreja de Paulo que crê diferente. Ou se você fosse na igreja de Barnabé e a pregação fosse diferente. Não, do tempo de Paulo até os nossos dias, toda a igreja evangélica, toda a igreja cristã prega a mesma coisa. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou. Todas as igrejas pregam isso. É gostoso quando a gente tem a oportunidade de viajar ou trazer um pregador de fora aqui. O pregador nunca viu essa igreja, como aconteceu agora na RTM. Esses pastores que vieram aqui, alguns de vocês nunca viram eles nunca viram você, eles são de outras igrejas, eles vêm aqui e pregam a mesma coisa que a gente prega. Você vai para o Japão, alguns de vocês foram para o Japão, foram visitar uma igreja lá, Assembleia de Deus, o caso do Zeca, chega lá, eles pregam a mesma coisa que nós pregamos. Muda talvez o estilo do culto, talvez eles são mais demonstrativos, dão glória a Deus mais alto, coisa assim, mas a pregação do evangelho é a mesma. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, foi dado por morto e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo fala, esse é o testemunho da mensagem comum pregada pelas igrejas. Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado segundo as escrituras, ele experimentou a morte de fato, mas ele ressuscitou com poder e grande glória. Esse é o evangelho. E se hoje à noite você crer nesse evangelho de todo o seu coração, você está salvo. Você é salvo pela graça de Deus. Para encerrar, em João capítulo 2, os judeus chegaram para Jesus e falaram o seguinte: Jesus, faça um milagre, faça um sinal que prove, porque é fácil você falar que você é filho de Deus.
É fácil falar que você é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por você. Dá uma prova disso, uma prova substancial. E a resposta de Jesus para aqueles fariseus foi a seguinte: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, eles estavam perto do templo, ou vendo o templo por perto. Ele falou: este templo, Jesus, levou 46 anos para ser edificado. Você está falando que você vai levantá-lo em 3 dias, caso ele seja derrubado? Eles não entenderam o que Jesus está falando, mas o verso seguinte explica. Daí fala assim: mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Ele está dizendo: vocês me preguem na cruz, me matem, podem me torturar, me pregar na cruz, me matar, podem enfiar uma lança no meu lado direito, enterrá-la no meu estômago e puxar para fora, e me rasgar, e me colocar numa sepultura. Em 3 dias eu ressuscito. Mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, dessas palavras de Jesus. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Irmãos, Jesus foi morto numa sexta-feira, e Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Jesus foi morto numa maldita sexta-feira, mas ele ressuscitou num abençoado e glorioso domingo de manhã. Eu gosto do jeito que o pastor negro coloca esse dilema sobre sexta-feira, o dia triste da morte de Cristo, e o domingo da manhã, o domingo pela manhã, o dia da vitória. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está em crise, os membros do Sinédrio estão conspirando, a multidão está sendo instigada. Nenhum deles sabe que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão correndo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos açoitam o meu Jesus, eles o vestem com um manto vermelho, eles o coroam com uma coroa de espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus carregando minha cruz em direção do Calvário, veja seu sangue correndo por seus ferimentos, seu corpo cansado fraqueja e cai, e seu espírito queima interiormente. Mas não se esqueça, ainda é apenas sexta-feira, porque o domingo pela manhã está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando, os demônios estão dando risada. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam seus pés na cruz e depois o levantam e o expõem entre 2 criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me lhe dizer uma coisa: o domingo pela manhã está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão confusos, o que aconteceu com o nosso rei? E os fariseus estão celebrando, pois o seu alvo foi alcançado. Mas eles não sabem de uma coisa: é apenas sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, é sexta-feira, o Filho de Deus está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado pelo Pai, deixado sozinho para morrer. Alguém grita: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Mas é apenas sexta-feira, porque o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o sol escurece, o meu rei entrega seu espírito ao Pai.
É sexta-feira, parece que a esperança está perdida, a morte venceu, o pecado triunfou, Satanás está rindo. É sexta-feira, Jesus foi sepultado, uma guarda romana foi colocada na porta do seu sepulcro, uma rocha pesada fecha a porta da sua sepultura, mas é apenas sexta-feira, meu irmão. O domingo está chegando, e o domingo chegou. O domingo chegou, Jesus ressurgiu com poder e grande glória, as profecias se cumpriram, a morte foi vencida, a sua autoridade foi confirmada, os apóstolos perderam o medo, a covardia, a igreja se espalhou por todo o Império Romano e pelo mundo da época, e chegou até nós. E hoje nesse culto Deus te trouxe aqui para lhe dizer o seguinte: não importa o seu pecado, não importa o seu passado, não importa o que você fez ou com quem você andou, creia no Senhor Jesus Cristo, Ele te ama, Ele é poderoso para te salvar. Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus. Só Ele tem autoridade e moral para lhe dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém? 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 Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Glórias a Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Cristo toda a honra e toda a glória. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Tem gente aqui precisando entregar sua vida a Cristo. Tem gente aqui precisando declarar o fim da sua incredulidade na divindade de Jesus Cristo, no seu poder sobre a morte, no seu poder de nos perdoar os pecados e nos purificar no seu sangue precioso, e cumprir em nós a sua palavra, levando-nos um dia à ressurreição, levando-nos um dia à presença do Pai. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho, Senhor, com base sólida na história, na razão, na verdade. Obrigado, Senhor, porque nós não seguimos, Pai, um líder atrapalhado, um líder, Senhor, factício, mas seguimos, Pai, a um líder que foi profetizado de tantas formas, Pai, que ninguém conseguiria forjar e viver em si mesmo na sua vida, Senhor, todas as profecias que o Velho Testamento fez acerca do verdadeiro Messias. E obrigado porque Ele veio, Senhor, e Ele dividiu a história, Ele impactou, Senhor, a economia desse mundo, Ele impactou, Senhor, a literatura desse mundo, a filosofia, a teologia, e o nome dele tem sido pregado através do mundo, chegou até nós. Obrigado, Senhor, porque hoje o seu nome, o seu evangelho, o seu poder, a sua graça foi anunciada aqui, e há pessoas aqui, Senhor, vivendo bem longe dele, mas que hoje por ti mais uma vez estão sendo chamados para voltarem-se, por filhos pródigos, voltarem-se para ti, arrependidos, confessando os seus pecados e recebendo do Senhor o abraço da graça, o abraço restaurador, o abraço salvífico. Querido Deus, o Senhor sabe quem nesta hora está se derramando na tua presença e pedindo por salvação. Pai, nós rogamos que o Senhor envie, por favor, de forma toda especial, o teu Santo Espírito, para agora conduzir essa pessoa a Jesus Cristo, para conduzir essa pessoa, Senhor, a uma leitura da tua palavra, feita com vontade, feita com atenção, feita, Senhor, com propósito. Senhor, ajude, através do seu Santo Espírito, a conduzir essa pessoa a voltar para os nossos cultos, para aprender mais de ti, para procurar a ajuda de um irmão, de uma irmã, de um pastor,
e assim iniciar a sua jornada contigo. Senhor, eu creio que hoje é dia de salvação, Senhor, para algumas pessoas aqui. E eu sei que hoje, Senhor, é dia de muitos salvos aqui se alegrar, Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor fará por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo que estamos passando por dias difíceis aqui na terra, nós sabemos, Pai, que isso é apenas a sexta-feira, porque o domingo da nossa ressurreição também está chegando. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quão grande é o amor do Senhor em nossas vidas. Esse amor, Ele nos acompanha ao longo da nossa semana. E nós queremos agora orar, encerrando o nosso culto, clamando ao Senhor que essa graça, que o Cristo ressurreto que vive, Ele nos acompanhe e nos apropriemos disso ao longo da nossa semana. Eu quero convidar você a dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Você, marido, agora, abraçar a sua esposa. Pastor Silas está sozinho, sem a Vanger. Alguém dá a mão para o Pastor Silas. A Vanger estiver assistindo, dá a mão para ele aí. Vamos orar ao Senhor, clamando a Deus pela nossa semana e louvando a Ele por isso. Querido Deus, nós exaltamos o Teu nome por essa noite. Nós te exaltamos, pois nessa noite o Senhor nos lembrou da nossa maior esperança, que Jesus Cristo, Ele vive, Deus. Obrigado, Deus, porque nós somos testemunhos vivos da ressurreição de Jesus. O Senhor tem operado no nosso meio. O Senhor tem realizado maravilhas no meio da Tua igreja, Deus. Prova dessa, o culto dessa noite. Que privilégio, ó Deus, exaltarmos ao Senhor. Que privilégio cantarmos ao Senhor, sermos renovados pela Tua palavra. Senhor, nós clamamos que ao longo dessa semana o Teu amor nos cerque, nos leve, ó Deus, na graça de Jesus Cristo e nos permita, ó Deus, a extrema comunhão com o Teu Santo Espírito, pois essa é a oração da Tua igreja, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém.